Está no ar, Teologicamente, o seu podcast de teologia. Muito bem, estamos iniciando mais um Teologicamente, o seu podcast de teologia. Eu sou o John. De acordo com Paulo, todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Eu sou o Argemiro e há duas espécies de homens. Uns justos, que se consideram pecadores, e os pecadores, que se consideram justos. Bom, galera, meu nome é Matheus e eu sou simultaneamente justo e pecador. Eu sou Eduardo e o maior mal está dentro de mim. Então, como vocês podem ver, no episódio de hoje nós iremos falar sobre o pecado. O apóstolo João disse na sua primeira epístola, capítulo 1, no versículo 8, o seguinte: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Então, no episódio de hoje, iremos falar sobre o pecado, que não é um problema de um indivíduo apenas, mas de todos os seres humanos. Podemos afirmar que não existe pecado cujas causas não estejam na humanidade inteira e cujas consequências não atinjam toda a humanidade. Mas será que realmente todo homem é pecador? Até mesmo aqueles que aparentemente são pessoas boas? E se somos pecadores, tem consequências? E se existe consequência, existe solução? E qual é a solução para o pecado? É sobre isso que nós iremos falar no episódio de hoje. Então essa palavra vem hostil, de juízo, profunda, a mesma mensagem que John Wesley pregava, a mesma mensagem que Jonathan Edwards pregava. Se você ler a biografia, o sermão dos mais famosos, pecadores nas mãos de um Deus irado. Jonathan Edwards, antes de pregar esse sermão, 3 noites não dormiu, por 3 noites e dias não comeu, rogar a Deus, dá-me a Nova Inglaterra. Quando subiu ao púlpito para pregar, pessoas disseram, o semblante dele parece de um anjo. Quando ele começou a falar, a convicção tomou o auditório. Então aquele homem pregando, vocês são pecadores, vocês estão nas mãos de um Deus irado, vocês estão um passo do abismo, quem impede vocês de ser jogado lá? Vocês estão ao bel prazer de Deus, Ele está com vocês e Ele decide jogá-los ou não. O teor daquele sermão foi tão profundo que algumas pessoas se agarraram nas cadeiras, achando que iam ser engolidas vivas para o inferno. Argemiro, existem diversas correntes, né, de pensamentos sobre que tentam explicar o pecado, o problema do mal no mundo aí, né? Existem diversas maneiras que as pessoas tentam de alguma forma explicar o que é o pecado, o que não é pecado, se o pecado é do homem ou é do diabo, ou é um problema filosófico, moral, político. Você poderia falar aí quais seriam alguns desses conceitos, né, ou teorias aí usadas para explicar o problema do mal? Tem bastante correntes mesmo, realmente, que vem com esse problema do mal, né? Uhum. Porque muitos querem tem aquela linha que defende que Deus chegou a criar o mal. Tem uns mais extremistas que falam que Deus criou o mal. Tem a corrente que fala que após o Adão pecar, o mal está no nosso coração. Tem a linha também que falam que o mal é o diabo, e tudo que acontece de ruim é o diabo no mundo. Mas eu acredito que o mal mesmo seja a nossa carne, né? Porque após a queda de Adão, o que prevaleceu em nossa carne, o que prevaleceu foi a nossa carne. Por mais que tentem jogar a culpa no diabo, por mais que tentem jogar a culpa para os outros, o pecado mesmo, o mal, vem do coração do homem.
Porque os nossos desejos são pecaminosos. O que nos agrada é pecaminoso. Nada em nós é justo ou santo. Eu acredito que essa seja a principal linha do pecado. A principal linha do mal. O Matheus, é praticamente igual lá quando a gente viu o pecado de Adão e Eva. Né, nenhum dos dois tomou o pecado para si, né? Um foi jogando a culpa pelo outro, né? Sim, porque assim, após o primeiro pecado, né, a queda, tanto Adão como Eva a sua natureza já foi transformada, né, ali em uma natureza corrompida. Aí, assim, quando Deus foi, né, tomar ali contas do que aconteceu, Adão passou a culpa para Eva, né, e Eva para a serpente. Ali já se manifesta ali aquela natureza humana de não, além de pecar, não conseguir reconhecer o pecado. O pecado tem esse efeito de te cegar para ele mesmo, te cegar para o mal que é ele mesmo. Você pode até saber que fez uma coisa errada, como Adão e Eva sabiam, mas eles não queriam reconhecer isso, não queriam ver a gravidade do que eles fizeram, né? Uhum. Então, por isso que Eva culpou Adão culpou Eva e Eva culpou a serpente, né? Eu não sei se o Argemiro falou, existe o pelagianismo, né? Pelo que eu sei, ele envolve a questão de que o homem, o pecado, ele não é passado, né? O homem não nasce, digamos assim, pecador, mas ele se torna por imitação, né? Ele imita, no caso, o mau comportamento. Existe também o semi-pelagianismo e existe outras correntes. Eu não domino tanto, reconheço que eu não conheço pouco sobre isso. Mas o que hoje a gente mais tem em evidência é essa, né? Essa questão pelagiana, que eu falei na época do começo da igreja antiga, ali, século II, século III, de que o homem ele teria, assim, por si só, uma capacidade de se voltar para Deus, né? O pecado, não haveria pecado original, né? O pecado original não seria ali tão... não seria a causa dos pecados, né? Do ser humano. Mas a principal doutrina, assim, em relação ao pecado, essa questão de pecado nós entendemos que assim, quando Adão e Eva pecaram, eles trouxeram consequências não só para eles, mas para toda a humanidade. Porque a partir daquele momento, todo filho de Adão e Eva, todo ser humano que nasce, ele já nascia herdando essa natureza pecaminosa, né? Como Romanos 7 nos diz, né? E tantas outras passagens das Escrituras, de que o ser humano ele nasce por si só mal. Em Gênesis Deus já fala isso, né? Depois que ele vem o dilúvio, ele fala assim que não viria destruir de novo a humanidade, porque ele sabia que o desígnio do homem é mal desde a sua mocidade, desde a sua meninice. O ser humano tem esse impulso pelo pecado, né? A doutrina do pecado original. Nós podemos ver isso mesmo em crianças mesmo. Quem é pai aí sabe, né? Quem tem sobrinhos, enfim. Então, eu acho que essas pelagianismo e outras doutrinas hoje modernas tentam negar isso, de que ou não existe pecado, ou o pecado sempre é uma fraqueza, algo que você aprende por imitação, não é algo que você tem em si. Porque, de certa forma, isso é ofensivo, né? Para o ser humano. E as pessoas não querem admitir isso. Esses dias eu estava vendo um vídeo do Bernardo Kister, não sei como é que fala. Ele estava dando... Kister. Ele estava falando sobre aí a libertação, a teologia da libertação. Então eu estava vendo essa teologia da libertação social e a teologia da libertação espiritual, né? Então, ambas ali, elas tentam resolver o problema do pecado com coisas secundárias. Quando eu digo coisas secundárias, eu estou falando assim, por exemplo, a teologia da libertação mais voltada para a política, né, essa social, ela diz, né, que através da mudança social do homem, do comportamento do homem, né, das desigualdades sociais, você resolve o problema do homem, que é, no caso, o pecado, o assassinato, o roubo, enfim. E a teologia da libertação, essa que a gente vê em algumas igrejas
pentecostais e neopentecostais, essa teologia da libertação, ela coloca o problema no diabo, né? Então, se o marido traiu a esposa, ou se o filho é usuário de droga, é tudo culpa do diabo. Então, a gente vê que algumas correntes, sempre elas saem assim pela tangente, colocando a culpa em coisas secundárias. Eu li um livro da editora Monergismo, de João Amós Comênio, que ele fala o autor é Jean-Marc Bertoldi, ele fala sobre João Amós Comênio. João Amós Comênio, ele foi um dos idealizadores aí da ideologia pedagógica. Com certeza você já ouviu aquela frase assim, né? Através da educação a gente vai mudar o mundo. Um dos idealizadores aí foi João Amós Comênio. João Amós Comênio, ele foi um teólogo e ele falava muito sobre isso, que através da educação também a gente vai mudar o homem. E fazendo isso, ele tirava de lado o problema do pecado original. Então, o João Amós Comênio, ele negava também o pecado original. Então, a gente vai ver que algumas correntes filosóficas, políticas, sociais, elas tentam explicar o problema do pecado, assim, de algumas maneiras, tirando o foco do homem, né? Ao invés de a gente falar, não, você é o pecador, você está errado, você precisa abandonar esse pecado, não, a gente quer colocar o problema em coisas secundárias, né? Assim como está relatado no Gênesis lá que o Mateus citou, a gente vê desde o princípio, a gente remete literalmente à criação, desde o princípio o homem terceirizando a culpa, né? Ele não lidar diretamente com o problema da consequência da sua atitude ali direta. Adão, que era o representante, fala, não, a mulher que tu me deste por esposa, me deu e eu comi. Uhum. E da mesma forma, Eva também terceiriza a culpa. Não, a serpente ali me convenceu e eu comi. Então a gente já vê esse problema da negação desde o princípio. E o ser humano, no desdobramento da história, ele busca da mesma forma fazer as mesmas coisas. Porque eu acredito que é confortável para a consciência humana se enganar. A gente vê isso muito, muito claramente na sociedade contemporânea, em algumas espécies de relacionamentos, por exemplo, às vezes até abusivos, a pessoa fica naquela, não, a pessoa vai mudar, ela vai melhorar, a culpa é minha. Então, assim, ela tenta se convencer de uma situação que às vezes não é a que corresponde à realidade. E da mesma forma o pecado. Ninguém quer entrar na igreja, o ser humano natural, ele não quer entrar na igreja e escutar que ele é morto espiritualmente, que ele não tem conexão nenhuma com Deus. Da mesma forma, o apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta de Romanos, ele já começa a carta de uma maneira bem receptiva, falando, não há quem busque a Deus, não há quem faça o bem, não há nenhum só, não há um justo sequer. Citando também textos do Antigo Testamento para embasar o que ele estava dizendo. Então a questão é que filósofos buscam entender os problemas do mundo como culpa da sociedade. Eles coletivizam a culpa, eles tratam a culpa de forma coletiva, porque você coloca a culpa no indivíduo, e cada indivíduo que compõe essa sociedade, além de ser politicamente incorreto, acaba sendo até ofensivo para o ser humano em si. E a gente vê uma linguagem totalmente oposta a essa nos textos bíblicos, né? Quando Davi fala que em pecado concebeu minha mãe, e Jó lamenta também pelo seu próprio pecado, que foi gerado no pecado, lá em Jó capítulo 13. Então, assim, a Bíblia, ela nunca listou homens perfeitos, mas ela listou na sua maioria homens que reconheceram a sua culpa, que entenderam que a culpa é dele, a culpa dessa situação, desses problemas também é minha. Então, a educação, ela é um meio pelo qual você ameniza as consequências do pecado, mas extingui-las é impossível, porque o pecado está no homem e o homem só se livra do seu pecado em Cristo. E vocês também já devem ter ouvido muito falar aí que o problema do mal é uma questão ética, moral, né?
o homem nunca assume a sua responsabilidade. É sempre mais fácil justificar ou jogar a culpa em alguém, como nós vemos hoje as pessoas defendendo, um exemplo, as pessoas defendendo um criminoso. Elas falam que ele teve motivo para fazer aquilo, ou não teve uma outra escolha. É muito mais fácil você justificar o que é errado do que você assumir seu erro. Parece que quando você justifica, fica menos feio para você. Meio que causa comoção. E com essa comoção você consegue tirar sua responsabilidade. Falar, não, eu fiz isso, mas por causa que foi aquilo. Coisa que foi desde, como foi falado, de Adão e Eva, né? Que o Adão chegou a culpar Deus, falando que foi a mulher que Deus deu que fez ele pecar. Porque parece que quando você justifica, você vai se livrar da consequência. Então, eu justificando que eu fiz algo errado por um motivo teoricamente justo ou bom, me tira a consequência. As pessoas não querem ter a consequência. E nisso, no pecado e no mal, também é um ponto que é trazido também para isso. Argemedo, você já viu uma criança, por exemplo, quando você tem duas crianças brigando, e aí você interrompe a briga dando a bronca em uma das crianças. O que ela fala? Foi ele que começou. É. Então, assim, a gente já tem isso na própria natureza humana, essa questão da autojustificação, esses problemas da pessoa querer se justificar o tempo todo, ela querer colocar em terceiros a culpa, a responsabilidade que é dela. Eu não digo que todos os problemas da humanidade são responsáveis por um indivíduo em si, acontecem por causa de um indivíduo, mas são claras decorrências dos seres humanos. A natureza sofre pelos nossos pecados. A gente estraga tudo que a gente praticamente coloca a mão. Então, assim, complementando essa fala aí do conceito ético, isso é muito claro você lendo filósofos iluministas. Eles terceirizam a culpa o tempo todo. Jean-Jacques Rousseau diz que é a sociedade que corrompe o homem. E pensando pela ótica dele, se é a sociedade que corrompe o homem, o indivíduo que é corrompido, ele é uma vítima da sociedade. Então, se a gente for olhar por essa ótica, a sociedade forçou ele a agir daquela maneira. Tem um jornalista que chama Caio Coppola, da Jovem Pan, ele fez um raciocínio muito bom sobre isso, mostrando questões numerais e explicando que mesmo em favelas ou em comunidades, a minoria se torna algum dependente químico ou traficante. A maioria são gente honesta que trabalha de sol a sol. Então você tem lá, vamos jogar um número de 90% de gente trabalhadora e 10% de criminosos. E eles cresceram sobre a mesma perspectiva. Você está entendendo? No mesmo ambiente. Por que foi a sociedade quem moldou esses 10% e os outros 90% escolheram não viver essa vida? Então, assim, a gente vê que esses problemas sociais, colocando a responsabilidade em terceiros, eles não condizem com a realidade. Eu ia comentar aqui sobre aquela. Como é que é aquela premissa, né? Deus ama o pecado, como é que é? Eu odeio o pecador. Deus ama, é assim que fala? Deus ama o pecado e ama o pecador. Isso aí é verdade? O Deus aborrece os dois, como é que é? Olha, eu vi uma frase do Heber Campos, estou tentando achar ela agora, e resume perfeitamente isso daí. Eu vi também. Eu postei na página até o vídeo que ele fala disso, porque realmente Deus odeia o pecado, mas Deus não consegue punir o pecado sem punir o pecador. Isso. Então não tem como eu falar que Deus, se eu falar que Deus só ama, que Deus só odeia o pecado e não o pecador, ele estaria sendo injusto se ele estivesse punindo o pecador. Como Deus odeia o pecado, ele é obrigado, por odiar o pecado, ele tem que punir o pecador. Não é falta de amor, mas a punição
um senso da sua justiça. Senão Deus estaria sendo injusto. Eu vou perguntar pro Matheus que tá quietinho aí. Geralmente a gente, até mesmo uma criança, quando chega para perguntar pra gente, né? Mas o que é o pecado? O que eu fiz de errado, né? O que é o pecado? Fale aí em termos aí bíblicos, etimológicos, né? O que seria o pecado de acordo com a Bíblia? Fala pra gente aí. O pecado, se eu não me engano, tem a raiz da palavra, significa errar o alvo, né? O significado da palavra mesmo. E, biblicamente falando, o pecado é tudo aquilo que vai contra a natureza de Deus, né? Contra um dos seus atributos, perfeição e justiça. Não necessariamente precisa ser uma ação, uma atitude, algo ativo, mas pensamento, ação ou deixar de fazer algo, né, uma omissão, pode ser um pecado. Então, pecado é tudo aquilo que vai contra a natureza de Deus. É você, de alguma forma, não glorificar a Deus com a sua atitude. Né? O que não glorifica a Deus, pode-se dizer assim, não atinge o padrão que Deus exige, é pecado. Né? Enfim, eu entendo assim. Eu entendo que as escrituras mostram assim. A questão é que você tem a transgressão da lei, né? A questão é que o apóstolo Paulo escreve, Romanos capítulo 7, por exemplo, que a lei é boa, a lei de Deus é santa e justa, mas nós não somos. O Paul Washer tem uma mensagem muito emblemática nesse sentido, de mostrar a gravidade do nosso pecado, né? Porque, em termos simples, nós erramos o alvo, nós não fazemos aquilo que nós nascemos para fazer, nós não conseguimos cumprir uma lei a qual agrada a Deus. Então, Essa ideia de errar o alvo é como se fosse um arqueiro atirando a flecha que ele não consegue acertar o alvo, né? Mais ou menos essa ideia. mas o defeito está na flecha. Uhum. Então a questão é que nós nos desviamos desse caminho. Eu lembro até hoje de ver uma ilustração de uma. Eu não lembro qual pregador usou, mas ele usou muito. Foi muito acertado quando ele falou que nós somos como um carro desalinhado. É a mesma coisa de dirigir um carro desalinhado. Você tenta manter o carro em linha reta, mas se você solta o volante, ele fica. Eu acho que foi o Augusto Nicodemos. Sim, pode ter sido. Tem algum tempo já que eu ouvi essa expressão e é muito, muito acertada, porque nós, até depois de salvos, até depois de crentes em Cristo, nós tendemos o tempo todo ao que é ruim, ao que é mal, e colhemos consequências dessas atitudes. Então, primeiro, esse pecado tirou toda a minha conexão com Deus. Por quê? Porque Adão e Eva habitavam no Éden e tinham comunhão face a face com Deus. Eles iam a Deus diariamente. Mas o pecado trouxe essa separação entre o homem e Deus. E aí está a raiz do problema. Porque não que isso tenha pegado a Deus de surpresa, mas a raiz do problema está aí. Que agora eu já não posso mais ter uma comunhão diária com Deus, porque eu sou pecador e Deus é um Deus santo, que não pode simplesmente perdoar pecados. Ele não pode simplesmente, pela sua justiça, conviver com uma pessoa como eu agora, porque eu agora não tenho nenhuma relação com a santidade de Deus, porque eu sou um mero pecador. Eu acho, amigo, quando a gente vai explicar um pouquinho o pecado aí, a gente volta lá em Gênesis mesmo, que até tem muita gente hoje que pensa que o pecado de Adão e Eva foi comer uma maçã, né? Ou foi... Eu vi esses dias um pastor aí, não sei nem se eu posso falar que é pastor, né? Explicando aí, falando que o pecado foi de Eva com a cobra, que eles cometeram o pecado sexual. Ele vai explicando lá, vai falando um monte de coisa lá. Mas o pecado ali foi a desobediência, né? Como tá bem explícito no texto, né? Não foi comer o fruto da árvore. O pecado foi a desobediência a Deus, né? Isso.
o pecado, como está lá em Gênesis 3, fica claro, né? Porque não foi o fato em se comer, mas foi a desobediência a Deus e também eu creio muito também que foi o egoísmo, né? Porque a serpente falou: vocês vão ficar igual a Deus. Deus não vai matar vocês. Então, eu acredito que foi a desobediência, que foi o primeiro fato, e depois a ganância de Adão e Eva, principalmente da Eva. Porque quando a serpente seduziu ela, o que ela seduziu? Ela falou: Deus não vai te matar, vocês vão ter o conhecimento igual de Deus. Acredito que tenha sido esses dois pecados que é mantido hoje, né? Porque hoje a ganância está no coração do homem de tal maneira que é grande. E a desobediência é uma consequência. Uma criança, quando nasce hoje, ela desobedece seus pais automaticamente e também pensando em si própria. Quando ela quer um benefício para ela desobedece. Se aquilo vai fazer bem para ela desobedece o pai dela. Parece que a desobediência vem seguido daquilo que vai me trazer bem, que vai me fazer feliz, nem que seja momentaneamente, ou que eu acho que vai fazer feliz, né? E uma das explicações aí sobre o pecado, que eu gosto muito, é a palavra chamada transgressão, né? Que está relacionado muito com essa questão de ir além, de você ir além daquilo que Deus disse. Então, até mesmo, por exemplo, quando as pessoas tentam explicar demais Deus, ou tentam falar o que Deus não falou, ir além do que Ele disse, né? Do que Ele falou para fazer, do que Ele já mostrou para a gente, como o apóstolo Paulo falou que aquilo que Ele se revelou, né? Aquilo que Ele permitiu se revelar. Então, eu acredito que o pecado está relacionado com isso, você transgredir a vontade de Deus, o mandamento de Deus e aquilo que Ele disse, né? Sim, John, eu concordo com você. Essa questão da transgressão, igual eu tinha falado, ela pode ser tanto ativa quanto passiva, né? Porque transgredir é ir além. Então, implicaria necessariamente uma atitude, é algo que a pessoa faz? Sim. Por exemplo, Deus diz para que sejamos santos na nossa vida sexual. E se alguém não é santo, se envolve com várias pessoas sexualmente, ele transgride, ele vai além. Deus diz: seja santo. Só desfrute do sexo no casamento. E você vai além disso, você transgride, você peca, né? Mas também a transgressão pode ser algo que você deixa de fazer, né? Por exemplo, Deus diz para você amar o seu próximo e você não ama, você só se ama, né? Você só pensa em você. Então você está deixando de amar, então você também está transgredindo também a lei de Deus, né? E aqui a gente tem que pontuar, o Eduardo conseguiu consultar muito bem a questão do pecado, como de fato a transgressão da lei, porque é assim que é o conceito bíblico, e a lei de Deus é o que ele revelou nas Escrituras, é o seu caráter, justiça, bondade, ira. Acho que até a confissão de Westminster também fala algo sobre isso, acho que o catecismo, se não me engano, que Deus revela a sua fúria, a sua ira, a sua justiça nas coisas criadas, né? E através da sua palavra, onde a gente encontra a lei de Deus? Onde a gente encontra o que é o padrão ou não? É nas Escrituras. Então, somente você lendo, estudando as Escrituras, conhecendo as Escrituras, a Bíblia Sagrada, você sabe o que de fato Deus quer. E o que Deus não quer, o que vai além disso, ou não faz o que Deus determinou, é pecado, né? Então, é interessante isso. Quando Cristo veio à terra pregar, qual foi seu primeiro sermão? Alguém se lembra? Qual foi o seu primeiro sermão? 30 anos de preparação. Quando ele vai pregar, ele diz: arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado sobre vós. A gente vê que o homem, ele tem a capacidade de realizar os mais sublimes atos, tanto os bons quanto ruins. Então, desde cedo também, o homem ele pode perceber, né, entre aspas, aí, a sua dicotomia entre discurso e prática, né, entre aquilo que eu falo e aquilo que eu faço, entre o desejo e o que realmente se faz. Isso aí estaria relacionado com o pecado original, né,
isso tem alguma coisa a ver aí com o pecado original? E o que é pecado original, né? Bom, ele está diretamente relacionado com o pecado original, né? Porque você pregar ou ensinar, falar algo que você não vive é uma forma de pecar. Como foi dito, o pecado original foi a desobediência a Deus. Quando você ensina algo, quando você fala, fala algo, se você falar algo, se você não cumpre, a Bíblia é clara quando ela diz, seja seu sim, sim, não, não. Seu sim, sim, ou seu não, não. E o homem não cumpre, é um pecado, é uma consequência do pecado original e muitas vezes vem aquilo do seu ego, novamente. Porque quando você fala algo, quando você prega algo, está querendo mostrar para as pessoas seu conhecimento, que você sabe mais que os outros, que você está acima dos outros. E se você não viver aquilo, é o pecado, claro, é uma mentira. E mentira, como todos sabemos, é pecado. E como a nossa carne já vem a consequência do pecado, isso está diretamente relacionado com o pecado original, que foi a desobediência a Deus. Que está lá em Gênesis 3, que a gente acabou de falar, qual foi o pecado original? O pecado original foi desobedecer a Deus e ouvir a serpente. Foi quando ele comeu a fruta, que seria Satanás, né? E mentiu para eles e por mais que eles tentaram dizer que foram enganados, eles tinham a culpa, eles não assumiam a sua culpa. Então, essa história de alguém chegar e falar, eu prego uma coisa e vivo outra, é um pecado que vai trazer consequências. Por mais que a pessoa fale aquilo por mais que a pessoa saiba ou fale bonito, eloquente, de nada adianta. Porque, como a Bíblia também diz, que muitos estão na igreja hoje e vão chegar no dia do juízo final e Deus vai falar, apartai-vos de mim, pois eu não te conheço. Pois muitas pessoas pronunciam café que é cristão, que conhece de Cristo, mas o seu coração não está ali. Falam da boca para fora, falam uma coisa e vivem outra. Isso, na minha opinião, está diretamente ligado com o pecado original. Porque quando eu fiz essa pergunta, o Eduardo, eu estou falando assim, o homem é pecador porque comete pecados ou comete pecados porque é pecador? Ele é um pouco das duas coisas, né? Porque a gente cai no mesmo resultado, o homem é pecador. Acho que isso é um fato inegável. Eu acho que ambas as posições, elas tentam explicar do porquê o homem é mau. Porque o homem é mau e isso ninguém se discute. Até na filosofia mesmo a gente tem discussão, a sociedade tornou o homem mau ou o homem nasceu mau? Porque o homem é mau. E a gente olha para nossa sociedade, a vida contemporânea, a gente olha para trás em toda a história, a gente vê genocídios e tragédias e problemas e dificuldades e desigualdades o tempo todo e a gente não consegue ver que o homem é bom. A gente não consegue ver esse homem bom, esse homem bondoso. E nessa discussão da Teodiceia, nós temos até uma questão contraditória, né? Como conciliar um Deus bondoso com tudo isso que a gente vê? Porque a gente vê constantemente tudo isso que eu listei acima, mas Deus ainda se declara um Deus bondoso. E aí a gente vai começando a entrar em uns outros aspectos, porque a transgressão, como é um assunto que foi falado, ela é a transgressão de uma lei. Então, Deus vendo que o ser humano se tornou pecador, Deus deu uma lei ao homem. Pelas mãos de Moisés surgiram os 10 mandamentos, aos quais o homem não poderia transgredir. Então, essa lei foi ordenada aos homens que obedecessem essa lei. E essa lei, como a gente disse, ela é santa e justa. Se nós conseguíssemos obedecê-las, teríamos milhares e milhares de problemas resolvidos no mundo. Por exemplo, se você amasse
o seu Deus acima de todas as coisas, você, consequentemente, obedeceria todos os outros mandamentos. Você não cobiçaria a mulher do teu próximo, você já eliminaria ali o mandamento de não matarás. Por quê? Porque se você, um dos motivos de assassinatos hoje em dia é o quê? Traição, brigas conjugais. Então, se você amar Deus acima de todas as coisas, você obedece todos os outros mandamentos. Se você obedecer os outros mandamentos, você já elimina ali uma gama de problemáticas que o mundo enfrenta hoje. A questão é, existe a lei e o ser humano simplesmente não consegue obedecer essas leis porque ele é escravo das suas próprias vontades. Ele é escravo do pecado que habita nele. E o interessante é que o pecado leva a mais pecado, né? O pecado original, só para complementar essa questão, foi o pecado de Adão e Eva, né? Então, conceituando, o pecado de desobediência, de comer do fruto proibido. Esse pecado fala original porque deles vieram tudo. Veio a desgraça, veio a queda do ser humano, né? Enfim, e hoje mesmo, quando nós nascemos quando falo nascemos com o pecado original, nascemos com a natureza humana tendenciosa ao pecado, escrava, né, do pecado. É a palavra mais correta, escrava, né? Porque talvez tendenciosa, porque tem alguma liberdade de não ser, não, nós nascemos sem, né? Talvez a gente aborde isso mais na frente, mas a questão nós não temos o homem, quer dizer, sem Deus, o homem natural, ele não pode não pecar, né? Ele só peca. E o pecado leva a mais pecado, né? E um exemplo, só para fechar, a mentira, por exemplo. Não sei se os irmãos já perceberam isso, mas quanto mais você mente, mais você tem a necessidade de mentir. Você acha que mais situações demandam a mentira. E quando você se esforça para não mentir, você vê que de fato são poucas as situações em que, entre aspas, né, é necessário mentir. Mas na verdade não é, nenhum é necessário, né? Enfim. Quando a gente, só para ficar mais claro aqui, quando a gente então entra nessa questão do pecado original, a gente está falando então tudo lá que envolveu Gênesis, né? Todo aquele acontecimento de Gênesis e que teve a sua consequência em toda a raça humana ali posterior. Então a gente, por exemplo, a gente vai ver que Davi, ele já dizia, né, que ele era pecador desde o ventre da mãe dele. Então Paulo também ele vai falar que aquilo que ele queria fazer ele não fazia, e aquilo que não era para ele fazer ele fazia. Então a gente vê que isso aí é uma questão do pecado original, que não tem, vamos dizer assim, não tem idade, né, para o homem cometer o pecado. A gente vê uma criança quando ela faz algo de errado, você pergunta para ela, foi você que fez? Ela fala para você, não fui eu. Ela mente ali para você, né? Vamos dizer assim, mesmo que seja na inocência de criança ali dela, mas quem ensinou ela a mentir? Onde que ela aprendeu que ela teria que mentir para poder fugir daquela situação? Então a gente vê que essa ideia do pecado original ele está bem relacionado ali com a consequência ali de Adão e Eva. Nesse sentido, Argemiro, então é inevitável dizer que o pecado ele teve as suas consequências. Esse pecado original ele teve as suas consequências. Você poderia falar aí quais foram essas consequências? Ou algumas dessas consequências aí? Bom, algumas dessas consequências foram, primeira, a morte, que a Bíblia é bem clara quando ela diz que a consequência do pecado é a morte, e ao cometerem o primeiro pecado, eles morreram primeiramente espiritualmente, mais tarde fisicamente, porque no Jardim do Éden não existia morte. E após eles cometerem esse pecado, Deus avisou que morreriam, e morreram mesmo, como está em Romanos 6:23. Tem também a separação de Deus e a morte espiritual, né? A partir do momento que você pecou, você vai se distanciar de Deus. A partir do primeiro pecado, foi a separação de Deus e do homem. Também tem a contaminação da terra, que por causa do pecado de Adão e Eva, a terra ficou amaldiçoada com o pecado. Já não era tudo bom, também tinha maldade, como está em Gênesis 3, do 17 ao 19.
digamos que o diabo ganhou o poder na Terra, meio que como consequência do pecado. Através do pecado também veio o sofrimento, porque tudo de bom vem de Deus. Daí, quando ficamos separados dele, a gente começa a sofrer. Passamos a conhecer o sofrimento a partir do momento do pecado de Adão e Eva, pois a Eva, depois que ela pecou, ela começou a sentir dor no parto, e Adão teve que começar a trabalhar para poder tirar seu próprio sustento da terra. Sendo, mesmo ele estando no paraíso, ele trabalhava, era muito mais fácil o serviço dele, menos cansativo do que após ele ser expulso do paraíso. E a consequência também do primeiro pecado foi a natureza pecaminosa, né? Porque após o pecado de Adão e Eva, todos passaram a ter a tendência a pecar. A nossa carne começou a falar mais alto. Como nós falamos, nós nascemos em pecado. A gente perdeu o livre-arbítrio, né? Perdemos o livre-arbítrio. Perdeu o livre-arbítrio, porque não conseguimos vencer o pecado hoje em dia. Por mais santo que a pessoa seja, ela não consegue vencer o pecado, ela não consegue vencer a sua carne. Assim, ela consegue vencer alguns pecados, mas ela sempre vai estar pecando. Ela sempre vai estar tendo do que se arrepender, do que pecar, do que se arrepender, do que ela transgrediu, do que ela enganou a Deus, ela transgrediu a lei. E essas foram as principais consequências assim, do pecado original, né? Eu acredito que o principal mesmo foi a morte e a separação de Deus, porque a partir do momento que você vai morrer, e que foi o principal pecado, e a separação de Deus é que vem as consequências, vem a contaminação da terra, o sofrimento, tudo a partir do pecado original. O Matheus, foi interessante isso que o Argemiro falou, essa questão do pecado, né, das consequências do pecado, até como eu falei aqui de Paulo, quando ele fala lá, miserável homem que eu sou, né, quem me livrará do corpo dessa morte. A gente vê que parece que Paulo ali, ele parece que ele se olhou no espelho, né, e falou assim, nossa, eu sou um homem, né, como eu sou pecador. E parece que ele estava se comparando, né, ele estava querendo mostrar, parece, né, que ele estava querendo mostrar para as outras pessoas, tô aqui, né, conjecturando, parece que ele estava querendo mostrar para as outras pessoas que ele era o maior dos pecadores. Não, vocês estão dizendo que vocês têm pecado, mas eu também sou pecador. Até muitos vão dizer que ele disse isso porque ele chegou a perseguir os cristãos, né? Chegou a dar sua palavra final ali para matar os cristãos. Mas eu ouvi uma explicação esses dias sobre essa passagem de Paulo que eu achei muito interessante. A pessoa, eu não me lembro aqui agora, mas a pessoa lá dizia que quando Paulo ele disse isso, ele não estava olhando para o seu irmão do lado. Ah, meu irmão ali matou 5, eu matei 30. Nossa, olha só como é que eu sou pecador. Não, ele estava olhando para Deus. Então ele vendo a santidade de Deus, vendo a integridade de Deus, como Deus ele era santo, então ele, miserável homem que eu sou. Então, uma das consequências do pecado que a gente vê é essa desfiguração, né, da imagem divina no homem, né, dessa questão das consequências do pecado no homem, né? Sim, John. Que acontece? Nessa passagem, salvo engano, Romanos 7 mesmo, há uma divergência, até mesmo no campo reformado. Eu já vi o Martin Lloyd Jones, ele defendia e ele aponta alguns puritanos que eles defendiam que, na verdade, quando Paulo estava falando ali desse miserável homem, desse homem que o bem que eu quero, isso eu não faço, né? O meu corpo está vendido ao pecado, uma lei do pecado atua nos meus membros. Na verdade, ele está falando do homem ímpio, né? Ele está usando ali uma figura de linguagem de que ali é um homem ímpio falando, um homem não convertido. E a outra linha, né? De fato, Paulo está falando de si mesmo, né? Enfim, eu tô mais pela linha, eu creio mais pela linha que ele estaria falando de si, né? Mas assim, aqui tanto para o nosso ouvinte, né? Fica essa ideia aí, né? De que há outra posição sobre isso que é interessante pesquisar. Mas sim, o John, o pecado ele afetou, acho que isso a gente ainda não abordou, o pecado ele afetou cada parte do ser humano, né? Emoções, intelecto, vontade foram todos corrompidos.
pelo pecado. Então, a partir da queda, o homem, a mente dele, o raciocínio já não é mais o mesmo. As suas emoções são corrompidas, começa a vir um desequilíbrio emocional. As próprias doenças, né, que vieram com o pecado afetam o ser humano. Né? A doença não foi algo que estava ali em Adão, quando Deus o criou. Deus criou o homem perfeito. Né? Embora Deus não criou o homem divino, né? O homem continuava sendo um homem limitado, mas o homem era perfeito. Então, o pecado afetou cada traço. Nós calvinistas, né, creio que todos nós somos, cremos que o homem é depravado totalmente. Né? Isso não quer dizer que o homem, todos os seres humanos são tão maus quanto poderiam ser, né? Mas de que a depravação, o estado de contra Deus, de ódio contra Deus, de pecado, a inclinação para o mal, afetou cada parte do ser. Então, emoções, intelecto, vontade, tudo, todo ser humano foi afetado. Então, assim, não há nenhuma parte ali do ser humano, você dividir nele de alguma forma científica, psicológica, psiquiátrica, não sei, qualquer parte do ser humano foi afetado pelo pecado. Então, o ser humano não, ele está incapacitado, né, de buscar a Deus. E não só não consegue buscar a Deus, como não quer, né? O pecado, além dele tirar o poder, ele também tira a vontade, né? O pecado original, o homem não tem, a natureza não tem desejo de buscar Deus. O Deus das Escrituras, né? Porque as pessoas aí fora, não, nós cremos em Deus, nós queremos Deus, nós buscamos a Deus. Mas elas buscam Deus que as suas próprias mentes inventaram. Tá vendo, John? E o ouvinte aí também. O pecado afetou também a religiosidade do ser humano. Porque como cortou a relação com o verdadeiro Deus, então agora o ser humano ele ainda sente ainda tem imago Dei, né, a imagem de Deus em si, e ainda sente a necessidade de Deus, mas ele cria um Deus, como perdeu o contato com Deus bíblico, ele cria um Deus conforme a sua vontade, e aí ele tenta se comunicar com esse Deus, mas na verdade isso é idolatria, né? Então o pecado ele afetou tudo, todas as áreas, até mesmo a área espiritual, né? A adoração. O homem adora, o homem sem Deus, ele pode dizer que ama Deus, pode dizer que ama Jesus, mas ele não ama o Jesus das Escrituras como revelado, escrito lá. Ele ama um Deus, um Jesus que a sua mente inventou, né? Que foi corrompido pelo pecado. Você gostaria de comentar, Eduardo? Na verdade é que o Mateus pontuou bem aí que o homem ele cria uma imagem de si mesmo nesse próprio Deus, né? Ele procura uma forma de se beneficiar com esse Deus. E eu acho que isso acontece em todas as nossas relações pessoais. Quando eu falo nós seres humanos, porque se a gente for fazer uma conjuntura mais aprofundada, uma análise de conjuntura mais aprofundada, a gente vai notar uma troca de relações, né? A gente vê favores trocados na sociedade. Você tem amigo, você tem um determinado amigo porque aquele amigo te beneficia de alguma forma e você, por sua vez, o beneficia de alguma forma e vocês mantêm uma relação de amizade por essa troca de benefícios. Então, você acaba enquadrando a imagem de Deus a essa imagem que nós temos preconcebida na nossa mente. E Paulo fala em Romanos 1, né, que trocaram a imagem do Deus incorruptível por um Deus corruptível, colocaram características humanas, humanistas em Deus, por exemplo. A gente vê isso até em músicas ditas cristãs, as pessoas querendo deitar no colo de Deus e abraçar os seus abraços e olhar com os teus olhos e atribuindo, tipo, a gente coloca, a Bíblia faz algumas dessas caracterizações, antropomorfismo, né, que a gente chama, mas eles fazem de forma exagerada, de forma que beneficiam seus próprios corações. E, da mesma forma, a Bíblia condena isso, mostrando a realidade dos fatos, né? Porque muitas vezes, a gente pode usar o exemplo de Isaías. Isaías, quando contempla a face de Deus, vai naquela linha que você citou, John. De acordo que
eu sou pecador, ai de mim que estou perecendo. O homem ele não tem a capacidade de santificação de habitar diante de Deus. Então ele fala, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios e os meus olhos viram o rei. O autor de Hebreus diz que horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Então a gente às vezes perde essa concepção da santidade de Deus, da magnitude de Deus e da gravidade do meu pecado pela influência do próprio pecado que habita em mim, porque esse pecado ele me cega, ele me deixa imune aos alertas que o Deus bíblico dá sobre o perigo da ira vindoura. Essa ira virá sobre os ímpios e aqueles que não creem que são escravos desse pecado, né? Então eu acredito que possa ser assim. Eduardo, já que você já estava falando aí pra gente aí, é... essa daqui, cara, com certeza vocês já ouviram falar muito, né? Que os pecados têm dimensões, né? Ou seja, existem níveis de pecado. Eu poderia dizer que um é mais tolerável do que o outro, um é mais grave do que o outro. Por exemplo, o cara que roubou 10 milhões, ele vai sofrer mais do que o cara que roubou lá no mercado um pacote de feijão para levar para sua família. Existem esses níveis de pecado, de erros? Como é que seria isso? Assim, existe um certo nível de punição, a gente acredita numa forma de consequência, né? A pessoa que assassinou uma outra pessoa, ela vai sofrer uma consequência mais severa do que uma pessoa que roubou um pedaço de pão. Mas engraçado, assim, figura de linguagem, método de expressão, que a Bíblia relata seres humanos condenados. Jesus diz que não veio para julgar o homem, porque o homem já estava julgado. Então, a questão é que já nascemos condenados ao inferno, já nascemos mortos espiritualmente. Então, eu acredito, os irmãos podem até complementar a fala, que espiritualmente esses pecados eles vão somando só para a nossa própria condenação, porque a nossa condenação ela já veio de nascença. Assim que eu pequei, o meu pecado já estava me condenando ali. E a partir do momento que eu peco o primeiro pecado consciente, eu assino a minha sentença ali de condenação. Aí acaba que, nesse sentido, você não tem especificamente uma consequência de condenação mais grave por determinado pecado. Mas, claro que se eu praticar um pecado mais grave aos olhos de Deus também, mas aos olhos humanos, eu vou colher consequências mais graves. Até porque o pecado ele não deixa a gente alegre, não deixa a gente satisfeito. Você vê pessoas milionárias que falsificam dinheiro, fazem lavagem de dinheiro, falsificam formas de ficar ricos ilicitamente e não tem paz no coração. Então, o Agostinho explicava essa problemática muito bem, de que o mal existe quando Deus se ausenta. A ausência de Deus é a existência do mal. Então, Deus não vai ficar ali em um lugar onde uma pessoa está pecando contra ele. Ele não vai ficar ali contemplando aquela situação. E essa pessoa, consequentemente, ela vai ter uma vida desgraçada. A vida dela vai de mal a pior à medida que ela vai cometendo a gravidade dos seus pecados ali. Então, nesse sentido, eu acredito, sim, numa consequência maior dos pecados. Quando Cristo veio à terra pregar, qual foi seu primeiro sermão? Alguém se lembra? Qual foi o seu primeiro sermão? 30 anos de preparação. Quando ele vai pregar, ele diz: arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado sobre vós. Agemir, então a gente vai ver na Bíblia que o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo, né?
Assim, o único pecado que não tem na Bíblia é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Que não tem Os perdão, né? restantes é que não tem perdão. É, os restantes, todos os pecados têm perdão. E complementando a frase um pouco do que o Eduardo falou, é que a resposta da pergunta que você fez, a resposta é sim e não. Porque em Mateus 5, do 21 ao 28, Jesus ele iguala todos os pecados, quem comete adultério com a luxúria em seu coração. Mas, na verdade, o que ele queria dizer aqui é que os fariseus tinham aquela coisa, eu posso cometer o pecado na minha mente, eu não posso cometer o ato. Uhum. Ou seja, nesse ponto, Jesus estava comparando, estava dizendo que é pecado tanto você cometer o ato como você pensar. E a consequência desse pecado é a condenação, tanto de qualquer um dos dois pecados. Ou seja, na gravidade do pecado, eles não são iguais, porque terão consequências diferentes. Como o Eduardo falou, se ele matar e se ele roubar, vai ser consequência diferente. Mas na penalidade vai ser igual, porque vai ser a condenação. E a impossibilidade de perdão também são todos iguais, porque Deus perdoa todos os pecados, exceto o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas aí nós vamos entrar num ponto bastante complicado, que é o que seria blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque tem a linha que já vi muitas pessoas falando que uma pessoa que fala o nome de Deus em vão, que xinga a Deus, isso seria blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas eu conheço muitas pessoas que xingaram Deus, que caluniaram Deus e que se converteram. Deus perdoou elas. Uhum. No meu ponto de vista, a blasfêmia contra o Espírito Santo é aquela pessoa que se nega a receber Cristo. Que é aquela pessoa que viveu a vida inteira dela errada e foi condenada para o inferno. Ela não tem perdão. Até porque ela foi condenada, ela foi para o inferno. Não, porque também a gente vai ver lá em João 8, se eu não me engano, a partir do versículo 16, que é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se não for o Espírito Santo para convencer o homem, quem que vai convencer? Vai ser a minha pregação? Vai ser a minha retórica? Então eu acredito que nesse sentido não tem perdão, né, a blasfêmia contra o Espírito Santo, porque ele que é o agente do novo nascimento. A gente pode dizer assim, quando Jesus ele disse: quem não nascer da água do Espírito, né, quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Porque aí ele vai fazer referência lá ao Espírito Santo. O Espírito Santo é um agente do novo nascimento, da regeneração. Então, se o homem ele peca contra o Espírito Santo, quem o vai convencer do pecado? Quem vai convencer da justiça? Quem o vai convencer do juízo, né? Sim, não vai haver o arrependimento. Porque sem o Espírito Santo, como diz, não há arrependimento. Sem arrependimento, tem a condenação. Então, acredito, como você disse, que esse seja o pecado contra o Espírito Santo. Não é aquilo que as pessoas têm falado, que é você blasfemar, que é você xingar. Porque o significado de blasfêmia, para o nosso cotidiano, é você falar mal, é você caluniar. Mas o Espírito Santo, quando a pessoa calunia, quando ela fala mal, quando ela recebe o Espírito Santo, ela é transformada. O Espírito Santo convence ela do pecado. Uhum. Não é algo que acontece naturalmente sozinho por própria vontade. É o Espírito Santo que trabalha em nós. Então, eu acredito que o pecado contra o Espírito Santo seja o Espírito Santo não tocar no seu coração para mostrar o arrependimento. Ou seja, não transformar o seu coração em arrependimento. E esse seria que não teria perdão. Pode falar, Matheus. Então, gente, a questão do pecado imperdoável, de fato, é o único que as escrituras, né, apontam, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu creio que, para nós entendermos isso, a gente tem que ver o contexto que foi falado isso, né? Nesse contexto que Jesus falou, de que não será perdoado aos homens, né, quem blasfemar contra o Espírito, foi na ocasião que Jesus estava curando, se eu não me engano, um paralítico, e os fariseus em seu coração falando, né? E ele curou e disse que perdoava os pecados do paralítico. E os fariseus falando: quem pode perdoar pecados a não ser um que é Deus, né? E assim,
parece uma posição justa, né? Uma posição, poxa, eles, né? Poxa, de fato, só Deus pode perdoar. Mas eles não reconheciam que ali diante deles estava o Deus Filho, o Deus encarnado, né? O Verbo que se fez carne. Eles acreditavam que Jesus era apenas um rabi, apenas um mestre. E ali, ao eles atribuírem que aquela obra ali não fosse de Deus, rejeitando aquela obra de Deus e do Espírito Santo, eles estavam blasfemando. Bom, eu entendo assim. Então, eu creio, eu posso. Isso é um assunto de fato que tem muito debate, é um assunto pacífico. Tem gente que entende a blasfêmia de várias formas, mas eu não creio. Não, igual, por exemplo, assim, vamos usar um exemplo assim. Sim, Vamos supor que alguém, vamos supor que entre alguém na sua casa fugindo de um bandido. sim, A pessoa tá fugindo, a pessoa que quer matar ela na sua casa, e a pessoa bate na sua porta e fala, ó, o fulano de tal tá aí, você diz, não tá aqui. Teoricamente você mentiu. sim. E aí, esse pecado vai ter consequência? Não vai? Perdão. Como é que seria nesse sentido? Entendi. Olha, consequências vai depender, né? Eu acredito que consequências em relação humana não vai ter. Porque pelo menos no direito, não se exigiria, por exemplo, se você faz isso para proteger alguém, né, a você ou um próximo, eu não entendi, você falou de um bandido, no caso, fugindo da polícia, aí você, é isso? Esse que é o Não, exemplo? um bandido fugindo do outro, não sei, alguém entra na sua casa e fala, me Ah, esconde que alguém quer, e você ali, pela não, sua compaixão, você não, o cara não tá aqui. sim. Não, aí eu creio que seja altruísmo, né? Assim, consequências humanas você não vai ter, a não ser se você esconder um bandido da polícia, né? Ou então alguém que fez um mal de outro. Talvez você tenha consequências humanas, mas em relação a Deus, eu reconheço que eu não sei, viu, John? Porque assim, é... poxa, por exemplo, você tem um filho, né? Aí, quer dizer, alguém tá procurando, tá com a arma, aponta pra você, você tá em defesa, não, onde que tá sua mulher, onde tá seu filho? Porque eu quero fazer mal pra eles. Aí você mente, você fala que eles não estão lá, tem outro lugar. Não, porque É assim, uma você mentira? É. mentiu pro bem. Eu tô dando um exemplo drástico. Mas assim, se é pecado, eu não sei dizer. Eu acho que não. Mas talvez seja desculpável, talvez Deus perdoe. Eu não sei dizer, sinceramente. Porque vamos dizer, o pecado, a mentira pro mal e a mentira pro bem. Né? Você mentiu para Sim, salvar a vida de alguém. sim, sim. Entendeu? Então a gente acaba, porque a gente vai ver, por exemplo, assim, lá a Igreja Católica, né, no início lá, a Igreja Católica Romana, ela fazia essa diferença, né, entre pecado mortal e pecado venial. Então, alguns pecados são mais hediondos do que os outros, a gente pode dizer assim, de acordo com esse pensamento. Então, o pecado mortal é assim chamado porque é suficientemente sério para destruir a graça salvadora divina no homem, né, na alma do homem. Então, por isso que ela é mortal, porque ela mata, né, essa graça salvadora na alma do homem. Já a venial é, né, aquela que pode ser desculpada, não vai ser para a morte. Só que os reformadores, no século, ali depois ali no século XVI, eles rejeitaram essa questão da Igreja Católica e diziam não, que todos são pecadores. Né? E os protestantes, a gente vamos dizer assim, não, os protestantes, todos, eles não, a gente não aceita essa ideia. Porque eles diziam que todo pecado é mortal, no sentido de que merece a morte. Então, só que nesse mesmo sentido eles vão dizer que nenhum pecado é mortal, exceto a blasfêmia que a gente falou aqui do Espírito Santo. Então, quando a gente entra nessa questão um pouquinho aí do pecado, se tem graus, né, um é mais sério do que o outro, será que a gente teria alguma base bíblica para isso? Será que tem algum versículo bíblico que dá autoridade para isso? Ou a gente usou o exemplo aqui de você mentir para o bem. Isso não seria um amor que Jesus disse, ame o seu próximo como a ti mesmo? E aí? Então, aqui no. Eu acredito que seja mentira, continua sendo pecado da mesma forma. E cada pecado leva à eterna condenação, como diz em Romanos 6:23. Porque por mais que você Concordo. esteja
ou porque os fins não justificam, senão eu vou entrar naquele ditado, né? Os fins justificam os meios. Uhum. Não, pecado é pecado. O que eu acredito é que ela mentindo para salvar os filhos, após passar a ocasião que ela cair em si, ela vai prestar atenção, ela vai perceber que pecou, o Espírito Santo vai convencer ela daquele pecado e ela vai se arrepender. Agora, falar que não é pecado, eu não tenho como falar isso, porque a Bíblia não tem meio termo, né? Não tem o fim justificam os meios. É mentira, é mentira. Porque só de você pensar já está pecando, senão eu vou poder usar desculpa. Eu pensei uma coisa, mas não cometi o ato. Então aqui, isso não é pecado, é igual os fariseus faziam. Falava, você pode pensar, mas não pode cometer. Não, se você pensou, você já está pecando. A diferença é, quando você tem o Espírito Santo, ele vai te convencer que aquilo é errado e você vai se arrepender depois. Até porque esse tipo de coisa já aconteceu, cara. A gente tem relatos na era da história da igreja do primeiro século, a igreja perseguida, de homens que viram a sua família morrer porque escolheram não negar a Cristo. Você tá entendendo? Então, se a gente for olhar para a ótica humanista, parece cruel, parece muito severo, mas a gente não molda a nossa ótica os preceitos bíblicos. É claro que circunstâncias são observadas, mas homens assistiram sua família morrer por escolher não negar a Cristo. Homens morreram por escolher não negar a Cristo. E aí você teve que lidar com um problema quando a igreja, o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano. Você teve que lidar com um problema, porque, por exemplo, você tinha na mesma igreja um homem que viu a família inteira morrer comida por leões, por não negar a Cristo, e teve que aceitar de volta o apóstata que adorou o imperador e ia congregar na mesma igreja que você, tendo os mesmos privilégios cristãos que você tinha. Então, parecia muito injusto, não parece muito injusto esse contexto de que a gente obedece direitinho para não desobedecer, não desagradar a Deus. Mas é isso que a gente tem que ter em mente, que nós obedecemos, que nós fazemos o que é certo, ou nos esforçamos para fazer o que é certo, por amar a Cristo, não por observar circunstâncias ou situações. Se a gente tira os olhos da eternidade, da vida eterna com Cristo, nós vamos começar a relativizar os preceitos bíblicos. Aí eu vou falar assim que eu posso fazer essa situação que Deus vai me entender, que não é tão grave assim. E aí, como o Argemiro falou, os fins vão começar a justificar os meios. Se eu for ter uma sociedade igualitária economicamente, se eu conseguir trazer a justiça social, não tem problema eu matar meia dúzia aqui. Então, assim, vai ficar tudo relativo em prol de um bem maior, você tá entendendo? Uhum. Então, essa é a questão. Voltando só um pouquinho sobre a questão do Espírito Santo, do pecado contra o Espírito Santo, a maioria das pessoas tem consenso de que, tanto João Calvino quanto Jacob Arminius, eles consentiam que esse pecado é uma incredulidade, que você blasfema contra o Espírito Santo quando você não crê que ele tem esse poder de atuação. É você atribuir a obra do Espírito Santo a Satanás, né? Exatamente. Você não crê, na verdade. Você rejeita a obra do Espírito Santo. Alguns teólogos acreditam que a blasfêmia contra o Espírito Santo é a incredulidade nesse Espírito Santo. Ele é o único pecado sem perdão, porque a salvação vem pela fé. Você está entendendo? Uhum. Então, não é uma blasfêmia de ofensa, de xingamento à pessoa do Espírito Santo, por mais que nós devemos respeito ao nome de Cristo, Deus e Espírito Santo. Mas a blasfêmia, propriamente dita, seria não crer. Você está entendendo? Porque uma vez que a salvação vem pela fé, se você não crer, você blasfemou contra este nome. Blasfemando, você não é salvo. Então, porque ele mesmo que nos convence à fé, né? Exatamente. Então, você resistindo, no caso, a essa... Deus é resistido quando ele permite ser resistido. Nós sabemos que a graça
de Deus, ela é irresistível quando Deus realmente determina assim. Mas há preceitos bíblicos que dizem, há versículos bíblicos que dizem que Deus tentou ajuntar uma nação, como a galinha ajunta os seus pintinhos. Então, assim, Deus às vezes permite ser rejeitado para que o homem torne-se indesculpável. Então, esse pecado, ele é indesculpável. Você tá entendendo? Ele é um pecado sem perdão. Então, contextualizando aqui o que a gente conversou agora foi que realmente o homem, ele é pecador e ele peca até quando está querendo acertar, e que o pecado sem perdão, o pecado contra o Espírito Santo, é a incredulidade do homem na própria pessoa do Espírito Santo. É isso aí. Eu acredito que em relação a essa questão dos níveis de pecado, ficou um pouquinho assim meio confuso. Pra gente falar um pouquinho sobre isso, eu não sei, assim, mas a gente vê que essas questões assim, ela acaba entrando às vezes no relativismo, né, como você falou. Às vezes a gente acaba relativizando o que é pecado e o que não é pecado, né, quando a gente tenta explicar muito, né, o que é isso aí, o que não é pecado, o que a Bíblia fala, o que não é, se existem níveis, se um vai ser punido mais do que o outro. Eu acredito que se a gente for, isso é uma visão minha, eu acredito que se a gente começar a explicar muito isso, a gente acaba relativizando o pecado, né? Então, aí... Vai cair num paradoxo ferrado. É. E outra coisa, eu acho que eu e o Argemiro concordamos e você e o Matheus já foram um pouco, não sei se você acha também, Argemiro? Aham. Que eles foram um pouco pro outro lado. O que eu tentei explicar, foi que se você relativiza uma mentira para um bem maior, no caso da sua família, você vai relativizar, no caso, o que os comunistas fazem, por exemplo. Eles buscam a justiça social e a paz mundial. Mas para isso você tem que matar um tanto. Você entendeu? Os fins, igual ele falou, os fins vão justificar os eu não meios. E sei, aí dá cara. problema. Eu não sei. Eu falo assim como um exemplo aqui. Vamos supor que o meu filho fez uma coisa errada aí e o cara vem pra pegar ele. Eu não vou falar que o meu filho tá aqui. Mas Sim, aí, não, mas é uma característica humana. Você tá entendendo? Você tá pecando. Mas eu não vou, eu vou falar, meu filho tá ali escondido ali no quarto ali. Eu não vou falar. mas aí onde que- fica a confiança da pessoa em Deus? Exatamente, eu confio em Deus. Então, mas se você confia em Deus, por que você está precisando mentir pro seu filho que fez algo errado? É igual aconteceu. Porque eu confio porque a Bíblia fala, a né? questão, você não é obrigado a responder, por exemplo. Se acontece esse tipo de situação, o cara aponta a arma na sua cara e pergunta onde é que seu filho tá escondido. Aí o cara pergunta, onde é que tá escondido? Você fala, não vou falar. Isso a Bíblia não te proíbe. Você tá entendendo? Você toma um tiro na cara, mas você não conta. Você entendeu? Mas Então, igual- é o que eu tô falando. Não, é um exemplo que eu tô usando, Sim, mas sim. tem várias outras situações, né? É igual um exemplo que São várias outras. aconteceu um exemplo. O cara, o ladrão, ele entrou, roubou, e a polícia estava atrás dele. E a mãe dele era crente. E ele estava na casa dela. Ela pegou e ligou para a polícia e entregou o filho dela. Porque essa é a atitude que ela tinha que fazer. Agora, Não, a polícia, assim, é uma coisa. Eu usei esse exemplo, assim. É lógico que se o meu filho fizer alguma coisa e fugir aqui da polícia, eu vou ser o primeiro a levar ele lá. sim, Mas não, você vai. Agora, eu digo assim, por exemplo, um bandido, como eu falei, ele fez alguma coisa errada lá, ficou devendo lá, não sei. Aí o bandido vem aqui, cadê seu filho? Eu não vou falar pro bandido que meu filho Você tá não aqui. vai falar, mas você também não. Você não vai falar, mas você também não precisa mentir. É igual a mãe da gente ensinava a gente, né? Quando ligava, fala que eu não tô em casa. Eu conheço a senhora da convenção que foi mandada embora do serviço dela porque ela não fez isso. Uhum. Ela atendeu o telefone e o patrão dela falou assim: fala pra ele que eu não tô aqui. Aí ela pegou, vou passar pra ele aqui pra ele falar que não tá aqui. É uma outra situação complicada também, né? E aí. Você entendeu? Gente, é porque Ela foi mandada embora. é um exemplo extremo, né? A gente não pode estabelecer uma regra para um exemplo extremo. Sim, eu admito que é errado. É errado você mentir.
nem mesmo nesse caso. Mas a questão é a seguinte, Mateus, eu falo de mim, eu não exigiria isso de outra pessoa, entendeu? Eu não exortaria, eu acho que eu nem falaria que era errado. Eu digo eu posso estar pecando nisso, mas eu não diria. E a pessoa fala assim, nossa, Mateus, Ladão tentou falar aqui e eu menti. Falei, ó, meu filho não estava aqui e com isso eu salvei meu filho. Beleza, então que bom que seu filho, que não fizeram nada com seu filho. Eu não julgaria ela, entendeu? Eu sei que é errado, entendeu? Mas eu não confrontaria uma pessoa. Mas é um exemplo extremo. É porque também não é uma situação que você se colocou à disposição para você ir lá e mentir. Não foi você que, eu vou lá para me mentir. É uma situação que aconteceu que fugiu entre aspas assim, né? Fugiu do seu controle. Como é que você vai fazer? Como é que você reage? Sim, E aí? Eu Então, assim, acredito que eu concordo com o Eduardo, com os meninos, que é pecado. Eu não digo que deixa de ser. Sim, Eu tô sim, falando assim, não deixou de ser. eu não exijo isso de ninguém. Eu não exijo de ninguém. E se eu fosse pastor, eu não exigiria isso das minhas ovelhas. Eu não exigiria. Eu acredito, falo, ó, se eu acontecer, entendo, Matheus. pecado. Mas eu não exijo. Se acontecer, eu não disciplino, eu não vou confrontar. Por quê? Não é algo que, poxa, cara, não é algo que eu possa exigir do outro, porque nem eu estou me sentindo, nem eu me exigir isso de mim. Eu entendo que, tipo, que é nesse sentido. O que eu tô querendo dizer é que existem dois tipos de formas de pecar. Acredito que quando a gente era ímpio, o pecado nos dominava. Ele falava assim, olha, faz, e você ia e obedecia, você ia e pecava. Agora o pecado ele aparece como uma sugestão. Agora na nossa vida já de cristão, depois de salvo, o pecado ele é uma sugestão. Ele é parecido. Por que você não faz esse tipo de situação? Por que você não faz isso? Porque o pecado não tem mais domínio, não sou mais escravo do pecado. Sim. Agora, existem duas formas de pecar nessa sugestão. É o pecado que você planeja ele. Entendeu? Você já viu aquele pecado que você fala, eu vou ali, eu vou fazer essa situação, e você trabalha toda essa forma de raciocínio aqui, e você organiza uma mentira, e você vai construindo uma história convincente para você chegar ali e praticar aquele pecado. Agora existe o pecado que a gente faz sem querer. É aquele pecado que seu time errou o gol e você entendeu? É aquele pecado que você tropeça na porta e solta um palavrão. Então, esse pecado você planejou ele, você maquinou ele na sua cabeça. É muitas vezes aquela mulher que passa e você é obrigado a não olhar, entendeu? Então, são duas formas de pecado. Primeiro o pecado que você maquina ele. E são esses os pecados que são condenados em Gálatas 5, por exemplo. Que a pessoa vive nesse pecado, ela permanece nesse pecado. Você já viu que impureza, lascívia, bebedices, orgias, os que praticam tais coisas não verão o reino. Por quê? Porque eles vivem e permanecem nesse pecado. Agora, o pecado na vida do cristão, ele é tropeço, ele não é queda. Tá entendendo? Não sei se ficou claro aí. Sim, ficou claro. Nós concordamos nisso. Quando Cristo veio à terra pregar, qual foi seu primeiro sermão? Alguém se lembra? Qual foi o seu primeiro sermão? 30 anos de preparação. Quando ele vai pregar, ele diz: arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado sobre vós. Bem, Argemir, você que ficou mais quietinho aí, e cada um deu a sua opinião em relação a isso aí, sobre esses níveis de pecado, né? Mas e aí? A gente falou que o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Beleza. Mas em relação aos outros pecados, Deus perdoa? E se ele perdoa, como saber se fui perdoado de fato? E se fui perdoado, né, o que devo fazer? Né? E depois de perdoado, né, o que eu devo fazer? Bom, sobre Deus perdoar os outros pecados, a Bíblia é bem clara em 1 João 1,9,
que diz, se confessarmos os vossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Se você se arrependeu e confessou o seu pecado para Cristo, você foi perdoado. Isso daí a Bíblia é clara. E a dúvida do pecado, muitas vezes, isso é comum acontecer, pois acredito que o diabo fica nos tentando. E muitas vezes o diabo nos acusa. Ele fala, você caiu nesse pecado de novo, você não merece perdão. Você está pecando, você não merece perdão. Mas aí o que é que nós devemos fazer? Devemos duvidar de nossas dúvidas e acreditar na Bíblia. Porque se eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, e se lá em 1 João está escrito, se você se arrepender, se você confessar, Deus te perdoou, não importa o que a sua consciência diz, não importa que alguém te acuse, o que importa é a palavra de Deus. Na vida de um cristão, eu acredito que a palavra tem que ter mais peso do que qualquer outra coisa. Então, se a palavra de Deus diz, se eu confessar, se eu me arrepender, Deus vai me perdoar e vai me purificar, eu não tenho do que temer. Eu prefiro duvidar da minha dúvida do que duvidar da Bíblia. E após você ter a certeza que você foi perdoado, você deve buscar a santidade para poder lutar contra esse pecado. Porque eu pedi para Deus te dar força para vencer o pecado. Porque não é o fato que você pecou e Deus te perdoou hoje e esse pecado não vai voltar a ser seu ponto fraco. Porque o diabo, ele está na Terra há muito mais tempo que nós. Então ele sabe muito bem o que vai fazer a gente cair. Ele sabe, um exemplo, se eu gosto de bolo de chocolate, o bolo de chocolate é meu pecado. O que o diabo vai fazer? Ele vai colocar o bolo de chocolate na minha frente para me comer. O diabo, ele não tem a culpa de eu cair no pecado, ele só vai colocar a oferta, quem cai sou eu. Então, após eu confessar, após eu ser perdoado por Cristo, eu devo buscar a intimidade com Ele e buscar a santidade. E lutar a cada dia contra aquele pecado. Porque, querendo ou não, todos temos aquele pecado de estimação. Todos temos aquele pecado que volta e meia vamos cair ou vamos lutar contra ele. A maior prova do arrependimento é quando você luta contra ele, é quando você não pratica mais ele. Agora, se você caiu no pecado, pediu perdão, mas continua cometendo ele sempre, isso significa que se você não luta, não tenta lutar contra ele, significa que você não se arrependeu, apenas você se sentiu culpado. Agora, se você realmente se arrepender, se você confessar, Cristo te perdoou, é a luta constante contra ele. É você buscar a Cristo, buscar a intimidade com Cristo e buscar a intimidade com Deus, porque a santidade é algo que você tem participação na sua santidade também. Embora seja a obra do Espírito Santo, é o Espírito Santo que nos ajuda a caminhar em santidade, mas nós temos a nossa responsabilidade também. É como tem uma história que diz, né, que o homem tinha 2 cachorros, qual que ele alimenta mais? Acredito que seja a mesma coisa conosco. Nós temos o Espírito Santo e temos a carne. O que nós temos alimentado? Não adianta nada eu querer vencer o vício da pornografia se eu estou vendo vídeo pornô. Então, se eu quero lutar contra o pecado, se eu quero vencer o pecado, eu devo buscar a Cristo e me alimentar da palavra dele. Pode comentar, Eduardo. Deixa o Matheus falar aí. Deixa ele complementar. Eu falei pra caramba da última vez. Pode falar aí, Matheus. Bom, eu creio que como saber que eu fui perdoado? Olha, eu creio que é pela fé, confiando na palavra. Você não deve, eu posso dizer, nós vivemos pelo que, nós como cristãos vivemos pela fé e não pelo que vemos, né? Ou pelo que sentimos. É perigoso a gente esperar algo, que a gente sentir algo para se sentir perdoado, né? A palavra de Deus nos garante que se Ele é fiel e justo para nos perdoar se nós confessarmos e nos arrependermos. Então, se você confessa, coração sincero, e se arrepende e luta contra aquele pecado, Deus te perdoa. Entendeu? É uma questão de fé, não é uma questão de sentimentos. Então, acho que a gente tem que começar a ajustar a nossa visão por aí. Não é algo fácil, principalmente para quem luta contra pecados resistentes, né? Mas é o que a palavra de Deus nos ensina, né? Como saber?
é pela palavra. A palavra nos ensina, é sempre voltando para a palavra. A palavra nos ensina que se confessarmos, se nos arrependermos, ele perdoa. Então é questão de fé, não é questão de sentimento. Não devemos buscar sentimentos, entendeu? Deus pode dar uma paz, pode dar uma alívio, refrigério, sim. Mas não é esse o caminho que a gente tem que buscar em primeiro lugar. Né? É a fé, pela fé na palavra. Eu ouvi uma história uma vez, assim, de uma menina que ela chegou assim no seu pastor, né? Ela falou assim, pastor, eu vou sair da igreja porque eu estou vendo que eu estou aqui já há uns 10 anos e nada mudou na minha vida, continuo com os mesma vontade, o mesmo sentimento. Aí o pastor falou para ela, faça uma reflexão de como era a sua vida 10 anos antes de você estar aqui. Então ela, fazendo uma reflexão ali, ela realmente viu que muita coisa na vida dela havia mudado. Então às vezes a gente pensa assim, não, eu estou aqui na igreja, estou lendo a palavra, estou orando, estou entrando em comunhão, tomo ceia, enfim, fui batizado. E às vezes a gente pensa assim, não, mas eu penso algumas coisas, eu faço algumas coisas, será que realmente eu fui perdoado? Então eu acho que para a gente ver, a gente analisar sobre essa questão de se eu fui perdoado ou não, são as nossas atitudes, né? Até Paulo mesmo, quando ele fala na carta aos Efésios, ele fala, aquele que rouba, não roube mais, antes trabalhe. Então quando a pessoa, ela, assim, uma das evidências que eu poderia dizer, né? Aquela pessoa que roubava, que mentia, né? Que queria sempre o mal, se ela parou de fazer essas coisas, ela parou de roubar e começou a trabalhar, eu poderia dizer que são uma das evidências, né? Quais são os frutos do Espírito Santo? Amor, benignidade. Se é uma pessoa muito nervosa e ela passa a ter mais temperança, né? Ser mais calma, eu poderia dizer assim que são uma das evidências, né, de que realmente a pessoa foi perdoada. Porque quando a gente fala do perdão, a gente está falando do novo nascimento, da regeneração, da obra que Deus fez em nossas vidas. Quem fica pensando sobre os nossos pecados, né, remoendo, ruminando os pecados, somos nós. Mas a gente vai ver que na palavra de Deus que Ele perdoa os nossos pecados e lança no mar do esquecimento. E quem fica lembrando dos pecados somos nós mesmos, né? Então acho que uma opinião minha sobre esse assunto, acho que uma das formas de mostrar que a pessoa foi perdoada são as suas atitudes. Não tem outro meio, não tem outro caminho pra gente ver aí se a pessoa realmente foi perdoada, né? Eu acredito que isso não é uma opinião sua, meramente. Ela é uma opinião que parte da palavra de Deus, porque Jesus mesmo diz lá em João 6, 39, né, que a vontade do Pai é que nenhum de todos aqueles que ele deu, ele perca esse, né? Porquanto, no versículo 40 ele diz, porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna. Como a gente estava falando, que isso não tem que partir de um sentimento, isso tem que partir de confiança. Eu acho que é aí que se baseia a fé. É você confiar que você é salvo, que Jesus Cristo te salvou, independente das suas obras. E a consequência de Jesus Cristo te salvar, de o Espírito transformar o seu coração, é que agora você odeia aquele pecado que antes você amava. A questão é que você agora quer libertação do pecado que antes você queria continuação. É complicado, é muito complexo para nossa mente humana a gente ao mesmo tempo querer fazer uma coisa e não querer fazer uma coisa. Todos nós, quando somos tentados, nós rejeitamos aquela tentação, mas ao mesmo tempo ela mexe conosco, ela tenta nos seduzir. Então, claro que nós vamos passando pelo processo de santificação à medida que nós temos comunhão com Deus, leitura bíblica, oração, nós vamos sendo moldados à semelhança do caráter de Cristo. Estava conversando isso com uma amiga hoje. Santificação é um processo mais difícil, mais demorado. Na glorificação nós teremos
Aí alívio total do pecado, não pecaremos mais, não conheceremos pecado. Mas nesse processo de santificação é um processo mais difícil e às vezes até o ouvinte está passando por essa dificuldade. E é normal do crente questionar a própria salvação, perguntar: será que eu fui realmente transformado? Será que eu não fui só mais um convencido? A questão é que o próprio Jesus afirma que aquele que vem a ele, de modo nenhum ele lançará fora. Então, se você vai até Jesus, ele não te rejeita. Esse Jesus, ele está apto a receber e aceitar o convite que ele fez a você. Ele está pronto para te perdoar, independente de qual pecado você tenha cometido. E isso é uma promessa de Jesus. Se ele falhar nisso, ele não é digno de ser um salvador. Mas nós cremos que ele não vai falhar nessa promessa que ele fez. Então, sim, é uma evidência de salvação a transformação da nossa vida. Mas às vezes nós que estamos enfrentando esses problemas, nós não conseguimos ver essa mudança. E aí a gente questiona a própria salvação e coloca em xeque o poder de Jesus de salvar pecadores. E graças a Deus ele tem um apego com pecadores e eu tô aqui no meio por causa disso. Então, é bom a gente colocar nesse aspecto, olhando por uma outra ótica, que aquele que vai até Jesus, de modo nenhum, Jesus o lança fora. O Argemiro, como a gente falou aí a respeito do Espírito Santo que convence, o Espírito Santo convence do pecado da incredulidade. Então, eu acredito que também um dos sinais aí de que a pessoa foi perdoada por Deus é a fé que a pessoa passa a ter em Cristo Jesus, no Filho de Deus, né? Sim. Acredito que esse seja o primeiro passo da sua conversão, né? O primeiro passo é começar a crer em Deus. A fé que é a obra do Espírito Santo. Acredito que a partir do momento que o Espírito Santo transforma ela e ela recebe o Espírito Santo, já é o momento do arrependimento, já é o momento que o Espírito Santo vai tocar no coração dela e vai fazer com que ela se arrependa. Ou porque acredito que o primeiro passo para você ter o perdão é o arrependimento. Se você não se arrependeu, você não tem o Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo te convence que você é um pecador e você tem esse arrependimento, é o momento que você vai ter a fé em Deus. E você crendo em Deus, você tendo Ele como Senhor da sua vida, automaticamente a Bíblia vai ser inquestionável para você. O que é a Bíblia? Você vai crer que a Bíblia é a palavra de Deus. Embora muitos hoje em dia tentam relativizar a Bíblia, tentam dizer que a Bíblia contém a palavra de Deus, quando você crê em Cristo, realmente você vai ter a Bíblia como a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Tudo o que diz nela é a palavra de Deus. E o que vale mais? Você acreditar na palavra de Deus ou na sua consciência? Então, quando o Espírito Santo transforma o seu ser, quando você recebe o golpe da graça através do Espírito Santo, eu acredito que esse é o momento que você recebe o perdão. Esse é o momento que é o arrependimento. Você se arrepender, você vai confessar. E aí a fé é a obra disso tudo, né? Porque você tendo a fé, você vai conseguir se arrepender. Porque essa passagem de João, ela fica bem clara, né? Que quando Jesus ele fala para os seus discípulos que quando ele vier, ele vai convencer do pecado, porque não crê em mim. Então, o pecado ali que ele está falando ali especificamente é da incredulidade, né? Então, a gente pode dizer que a incredulidade é a mãe de todos os outros pecados. Porque se eu não acredito que Jesus é o Filho de Deus e que ele veio para perdoar os meus pecados ou salvar-me dos meus pecados, então os outros essa questão do pecado de céu e inferno não faz sentido. Porque se eu não acredito nisso, eu não vou me arrepender. Como a gente comentou na blasfêmia contra o Espírito Santo. O pecado é a incredulidade. Porque quando o Espírito Santo te toca, a primeira coisa que você faz é se arrepender. É ter fé e a primeira transformação do Espírito Santo é o pecado da incredulidade, que ele tira do seu coração e você começa a ter fé. Bem, a gente já está chegando ao final e quero agradecer
a Deus pela vida de vocês, pela disponibilidade. Muito obrigado. Para a gente estar encerrando essa conversa de hoje, como a gente falou sobre o pecado, com certeza muitas dúvidas vão ficar, e eu acredito que algumas dúvidas foram esclarecidas, mas dúvidas ainda surgirão. Mas para a gente encerrar, né, o episódio de hoje, a gente pode ver que a mensagem central da Bíblia, uma das coisas que a Bíblia mais coloca em questão é o perdão, né? A gente vai ver isso de Gênesis a Apocalipse, mesmo que não seja ali com termos tão claros, mas a gente sempre vai ver ali o perdão de Deus. Sempre a gente vai ver ali uma mensagem de perdão, de restauração, né? Então a gente pode ver assim, que essa é a mensagem do cristianismo, né? Que a Bíblia tem a nos trazer. Então, nesse sentido, nós não só pelos nossos atos, né, pelas nossas ações, pela nossa sabedoria, ou por nós mesmos que nós obtemos o perdão, mas é só Deus que pode perdoar os nossos pecados, né? Sim, John, só Deus pode perdoar os nossos pecados. Justamente pelo fato do pecado ser a transgressão da lei de Deus, e só Deus pode perdoar, né? Porque Deus, no caso, é o ofendido. Então, tudo que nós falamos aqui se trata para falar do pecado, não simplesmente para falar como um tema teórico, um tema que não tem nada a ver com a nossa vida, né? O que a gente pode aplicar é de que o pecado, sim, é algo terrível, sim, é algo que de fato engana, cega, que afeta cada um de nós, afeta o ouvinte, afeta nós também, e para o pecado há o perdão, há a remissão, há a salvação em Cristo Jesus, que vem pela fé no sacrifício de Cristo na cruz, que vem pela fé, pela confiança no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, naquele que sofreu a punição pelos nossos pecados. Então, há perdão, há graça, há misericórdia sim para o pecado, que é propiciado, que é fornecido, né, que é dado de graça por Deus. Deus não é pelo menos na minha visão, ele não é o autor do pecado, mas ele é aquele, nem do mal nem do pecado, né? Nós que pecamos, nós que somos os pecadores, mas ele, mesmo sendo o ofendido, ele é aquele que traz o perdão, ele que dá o perdão, né? Através de Cristo Jesus. Então, embora Deus não peque, mas o pecado, essa mensagem de pecado deve nos levar ao arrependimento, à fé e à confiança e ao arrependimento, né? E acima de tudo ao louvor a Deus, que nos liberta, nos dá uma saída do pecado. Jamil, a mensagem de João Batista era essa, né? Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, né? Sim, a mensagem de João Batista era arrependei-vos. E eu acredito que a Bíblia inteira ela trata do pecado, porque ela trata da ação de Deus vindo de encontro ao seu povo. Porque quando Adão e Eva pecou, a primeira coisa que aconteceu foi o distanciamento de Deus com o seu povo. E Deus, com a sua justiça, ele não poderia se aproximar do seu povo tendo pecado ainda. Tanto que no Antigo Testamento, para as pessoas, para Cristo perdoar os pecados, tinha os sacrifícios. E no Novo Testamento, graças a Deus, nós vemos Deus oferecendo seu Filho como Cordeiro para perdoar os pecados. É uma atitude de Deus para se relacionar com o homem novamente. É uma atitude, mesmo Deus não precisando de nós, é uma atitude que Ele nos oferece para nós estarmos próximos dele de novo. Então, para não ferir a sua justiça, ele nos ofereceu um meio para que estivéssemos perto dele, que é o perdão de pecados, que é o preço que foi pago na cruz com sangue. Foi o Cordeiro puro, que foi seu Filho, que ele pagou para poder nos oferecer o perdão. Acho que o perdão realmente é uma das mensagens centrais do Evangelho, porque é a forma que Deus achou de aproximar do seu povo.
a forma que Deus achou de se relacionar com o seu povo, sem pedir a sua justiça, foi através dele oferecendo a única forma que podia ser que nós teríamos para poder ser perdoados. Então, eu acredito que esse seja o foco mesmo, porque, como o João Batista vinha falando, é o arrependimento. Hoje, nós temos esquecido muitas vezes têm deixado esse foco de lado. Não tem pregado o arrependimento, a santidade, mas o perdão e o arrependimento, o pecado, é um dos focos do Evangelho. O arrependimento e, como foi dito, né, a mensagem central do cristianismo, uma das mensagens centrais, é literalmente o perdão. É a forma que nós podemos nos relacionar novamente com Cristo. Aí, Eduardo, a gente vê aí que uma das... por exemplo, o livro de Jonas, o profeta Jonas, a gente vê ali uma grande mensagem da misericórdia de Deus, né? Quando a gente vê ali como que Deus, a sua misericórdia é muito grande, né? E a gente, falando sobre o pecado, a gente não poderia deixar de falar dessa misericórdia de Deus, né? John, de forma alguma a gente vai deixar de testemunhar daquilo que a gente tem visto e ouvido. A gente viu e leu isso tanto nas escrituras como na nossa própria vida. A gente vê a misericórdia de Deus com o povo de Nínive e a gente vê a misericórdia de Deus também com o próprio Jonas e a gente vê a misericórdia de Deus na nossa vida, nossas situações cotidianas, e não tem outro meio de alcançar esses favores de Deus senão pelo arrependimento e a fé. Eu acredito que os leitores da Bíblia, que os ouvintes deste podcast, que têm dúvidas sobre este assunto, que parem e reflitam sobre o propósito de suas vidas. Vocês nasceram para fazer o que estão fazendo agora nesse exato momento. Vocês nasceram para levar a vida que estão levando agora nesse exato momento. A questão é: existe um Deus de misericórdia, um Deus que pode transformar vidas, assim como transformou a vida do povo de Nínive e como transformou a minha vida. Então, esse Deus é um Deus aberto à misericórdia, é um Deus aberto à crença, ao perdão. E a gente alcança esse perdão por meio da fé, não por meio de sentimentos. Às vezes eu não me sinto digno, eu não me sinto honrado o suficiente, mas Ele prometeu perdoar. Essa é a questão. Então, um Deus que honra, que diz e que faz. Esse Deus é o Deus que hoje é capaz de nos oferecer uma redenção de tudo que a gente já fez e já praticou, apagando, colocando no mar de esquecimento. Como você bem falou, John, nós nos culpamos. Deus às vezes nos perdoa dos nossos pecados, nós pedimos perdão e nós insistimos em nos culpar. Então a gente tem que caminhar pelo que a gente não vê, pelo que a gente não sente. A gente não sente às vezes perdoado, mas Deus diz que somos perdoados e nós temos que crer nele e na sua palavra, e não em nós mesmos, porque o nosso coração é enganoso. Então é essa mensagem que eu acho que eu queria passar, a mensagem central do problema do pecado. Só existe um homem que pode nos livrar desse problema que assola toda a humanidade, e esse homem é Jesus Cristo. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. Cada colocação aqui, cada palavra que vocês disseram, e aquilo que a gente não conseguiu passar, que o Espírito Santo ele possa falar o coração dos nossos ouvintes, e o pecado existe, não tem como fugir do pecado, o pecado está aí. Apesar de a gente querer justificar os nossos pecados, até a gente falou aqui das dimensões de pecado, todo pecado ele é contra Deus. Eu posso fazer algo contra o meu semelhante, mas o pecado ele é contra Deus, assim disse Davi, Então qualquer interpretação nesse sentido é do próprio pecador, Nós mesmos que estamos dando grau aos nossos pecados, mas o pecado ele existe, ele está aí. Apesar da filosofia tentar dizer o que é pecado, a psicologia, falar que é apenas um problema psicológico, problema social,
moral, ético, o pecado ele existe e está em todas as esferas. Qualquer lado que você olha, você vê o erro humano. Na política, na medicina, na escola, em todos os lados o pecado está aí. No exército, até mesmo dentro da igreja. Tantos casos que a gente conhece aí de coisas absurdas. Então o pecado ele existe, ele está aí. E só existe uma solução para o pecado, que é olhar para a cruz, é Cristo Jesus. Isaías disse que ele levou sobre si todas as nossas iniquidades. Então a solução para o pecado é Cristo Jesus. Nós devemos olhar para a palavra de Deus. E se Deus nos perdoou, estamos perdoados. Então Paulo ele chegou a dizer que nada pode nos separar do amor de Cristo Jesus, do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem potestade, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Quero agradecer a você que nos ouviu até agora. Muito obrigado por você que nos ouviu. Que Deus somente abençoe e até a próxima. Como pode me amar, Deus conhecendo o meu pecado, sabendo que eu faço de errado? Como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu sou falho e que o meu coração já não bate mais como já bateu? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu fugiria se a porta estivesse aberta? Como pode me confiar?